Odiar não custa nada. Amar é um desafio. Por que a luta para amar parece tão difícil e o ódio sentimos tão facilmente? Mergulhe na essência do verdadeiro amor e descubra o que a cruz nos ensina sobre a maior força do universo. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, hoje eu trago a você um texto do Teomídia Blog, feito pelo professor, escritor de livros e pastor João Eduardo Cruz, que tem como título Amar é Difícil. Jesus não só ensinou, mas provou o que é amar. Os seus ensinos tornaram-se vivos através de suas palavras na cruz do Calvário. Pendurado ali, ele pôde demonstrar mais uma vez que seus ensinamentos eram vividos na prática por ele. Enquanto estava morrendo na cruz, ofereceu perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ao ladrão arrependido, mostrou misericórdia ao dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Por fim, revelou o sentimento que mais representa a Deus, o amor, ao declarar: está consumado. João, capítulo 19, verso 30. Este sentimento se faz mais vivo do que nunca através do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse amor ensinado por Jesus, altruísta, totalmente livre de interesses egoístas, ainda hoje me impressiona e me constrange. Saber que ele morreu por mim mesmo, conhecendo a possibilidade de que eu pudesse rejeitar o seu sacrifício, é mais do que constrangedor. É, por que não dizer, assustador. E ele ainda nos ordena que amemos com a mesma intensidade com que fomos amados. Ele disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. O apóstolo João é direto ao afirmar: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Por mais que analisemos essa afirmação por diversos ângulos, sempre nos deparamos com a responsabilidade de amar como cristãos que professamos ser. Mas por que então é tão difícil amar? E por que o oposto do amor, o ódio, é tão facilmente manifestado? Não sei se você já percebeu como odiar é fácil. Um silêncio que evita o diálogo, um olhar carregado de desprezo, uma palavra ríspida, tudo isso pode expressar esse sentimento terrível que é o ódio. Naquela terrível tragédia americana de 11 de setembro de 2001, quando aviões pilotados por terroristas se chocaram contra as torres gêmeas do World Trade Center, resultando na morte de aproximadamente 3.000 pessoas, as rádios americanas, naquela ocasião, entraram no acordo para não tocarem determinadas canções. Em meio às várias músicas selecionadas, algumas delas faziam referência a voar de avião, explosões, armas, quedas, morte, entre outros tópicos que poderiam despertar gatilhos em ouvintes traumatizados com aqueles atentados. O fruto do ódio religioso não havia apenas tirado a vida de pessoas, mas deixado uma mácula traumática em toda uma nação. Era necessário conter a dor, mas imaginem o quão impossível foi conter o ódio. No mundo em que vivemos, propagar o ódio tornou-se bem mais fácil que o espalhar o amor. Amar é difícil, porque requer mais de quem está amando do que quem está sendo amado. Amar significa abrir mão de direitos, significa acumular deveres, significa querer fazer muito mais do que está sendo feito por aquele a quem se ama.
Amar requer renúncia e dedicação. Toda a existência só encontra sentido no amor. Deus é amor. E nisso está nossa esperança e alegria. O Criador é, em sua essência, um ser que ama. O seu amor é a maior arma contra a indiferença que ameaça nos isolar, transformando-nos muitas vezes em solitários viajantes num deserto de relacionamentos. Relacionar-se é o princípio fundamental do amor divino. Quando criou o ser humano, Deus vinha pessoalmente conversar com ele ao final de cada dia. Imagino como eram aqueles momentos de perfeita comunhão entre Criador e sua criação. No entanto, a Bíblia relata que o homem pecou e, ao desobedecer a Deus, foi separado dele. A santidade e a perfeição de Deus impedem a comunhão plena com um ser perfeito que não compreende ou ainda rejeita o seu amor. Mas a história não termina aí. Porque nos ama com amor eterno, Deus se fez carne na pessoa de Jesus para trazer salvação, restaurar o relacionamento com a humanidade e proclamar o grande mandamento universal: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como está em Lucas capítulo 10, versículo 27. A nossa dificuldade em amar está no fato de nos isolarmos em nossa mesquinhez existencial. O ódio que é despertado em muito de nós é fruto de uma vida que guardamos só para nós e achamos inconveniente quando alguém tenta movê-la de onde está. Nós odiamos que nos tirem ou acrescentem algo que nos faça ter de abrir mão do que definimos pessoalmente como nosso. Jesus veio para tirar e acrescentar. Ele disse: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo 10, versículo 39. As palavras de Jesus podem soar enigmáticas, mas a leitura do seu contexto nos ajudará na interpretação correta. Antes, Jesus já havia feito o seguinte desafio: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 38. A cruz é sinônimo de amorosa obediência, mas também é símbolo de morte. Jesus nos convida para morrer com ele vivendo em amor, sem espaço para ódio algum. Quem já morreu não pode se apegar a nada, inclusive a odiar perder. A verdadeira felicidade existe, mas ela só se materializa onde reina o amor. A felicidade de ser pai existe pelo amor que tenho pelos meus filhos. A felicidade de ser professor é por amor a meus alunos. A felicidade de vencer, de conquistar, só existe até o momento em que o prêmio é alcançado. Não vai além disso. Para garantir a eterna felicidade, é necessário basear a vida nos valores eternos do amor a Deus e ao próximo. Amar a Deus significa amá-lo simplesmente porque Ele é o nosso Criador, aquele que se importa conosco em meio ao universo inteiro sob o seu governo. Ele não nos abandonou em função da separação provocada pelo pecado, mas veio pessoalmente nos reconciliar consigo. Amá-lo é, acima de tudo, reconhecê-lo como soberano sobre todas as coisas. Tudo o que vemos é passageiro. O que sentimos em nosso coração, não. O Deus invisível está acima da visão e do intelecto. Ele é eterno. Amar o próximo como a nós mesmos significa preservar o outro, o que também preservamos para nós. Se não quero ser ferido, então escolho não ferir. Se não quero passar fome, procuro não permitir que os outros passem. Se não quero chorar sozinho, choro com os que choram e lhes ofereço consolo. No livro O Menino do Dedo Verde, de Maurício Druon, o protagonista Tisto possui o dom de fazer flores nascerem em qualquer lugar, no hospital, na prisão,
no zoológico, nas favelas. Da mesma forma, aqueles que se reconciliam com Deus por meio de Jesus recebem também um poder extraordinário que podem espalhar por toda parte, o poder de amar. Essa deveria ser a maior preocupação dos cristãos: espalhar e propagar aquilo que Deus nos deu e que nos tem feito tão felizes. Cristo mesmo nos assegura: vós sereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 35. Vivemos essa realidade de nos amarmos uns aos outros toda vez que reconhecemos a diferença que faz levar Cristo conosco em cada situação da vida. Quando andamos em comunhão com Ele, passamos a amar com a mesma naturalidade com que respiramos. Já não exigimos mais nada de ninguém, pois encontramos em Cristo tudo o que precisamos. E assim, o ódio perde sua força, porque nasce da exigência, da cobrança, da vingança, da tentativa de reaver direitos. O amor, ao contrário, nos sussurra: siga em frente, você já tem tudo. O escritor Humberto Eco pergunta em seu romance O Nome da Rosa: existe algum lugar em que Deus se sinta em casa? Perdoe-me a ousadia, mas eu sei a resposta. Existe sim, no coração de quem praticar o mandamento de amar. E esse foi mais um post do Teomídia Blog. E vou deixar essa tarefa de amar ainda mais fácil para você. Você sabia que podemos ter paz mesmo em tempos sombrios? Por acaso você já encontrou alegria em momentos de dor? Isso foi muito bem respondido num texto chamado Deleite Somente em Deus. E vai muito ao encontro do que falamos hoje. Agora, amar dá trabalho. E como vimos, pode ser difícil às vezes. Mas será que o trabalho do crente é ser esquecido no seu dia a dia? Tem como sentir amor ou deleite estando fora dos holofotes? Bom, nesse caso, eu tenho uma reflexão inspiradora sobre humildade e serviço, que se encaixa inclusive com o amor ao próximo. É um outro texto nosso aqui, chamado A Renúncia é uma Prática Necessária. Ambos estão no nosso canal do YouTube, mas tem um excelente lugar para ler eles e ouvir também e muitos outros, viu? Sabe onde? Você sabe, lá no teomídia.blog.br. Você pode digitar aí na lupinha do seu streaming de música ou agregador de podcast. E olha, estamos doidos de vontade em saber qual é o seu Teomídia Blog favorito. Comente aqui embaixo pra gente. E lembre-se, tudo o que você deseja saber sobre vida cristã, crescer na fé, está aqui na Teomídia. Que Deus te abençoe e que nos permita nos vermos novamente na próxima semana. Até lá!